Bom, meus amigos, a Rádio Cidade Jundiaí recebe o senhor Nilson Roberto Begiato, que é gerente do SOS. E muita gente pergunta pra gente, o que tanta gente faz aí na rua? O que tanta gente faz aí nos semáforos? O que o SOS no Anhangabaú está fazendo? Parece que não tem mais nada lá, tem um bazar ali na lateral. Ou como é que está aquela casa de passagem lá embaixo do viaduto Joaquim Candelário de Freitas, Vila Rio Branco, e etc. E a gente não sabe responder. Então viemos falar com a pessoa certa. O senhor Nilson é gerente do SOS, já tem prestado relevantes serviços à comunidade, inclusive a nós aqui da Rádio Cidade. Outrora já tinha ouvido ele, e agora parece que aumentou a preocupação da população com gente de rua, gente que precisa do SOS, da casa de passagem, sei lá. Nilson, muito bom dia, um prazer ouvi-lo. Está tudo bem com o senhor? Muito bom dia, Afonso, tá bem, obrigado, graças a Deus, e estamos aí. Legal. Nilson, o que está acontecendo que tanta gente mais nas ruas aí? Vamos começar por aí. Qual é a ordem? Qual é o norte? Aí, o que está acontecendo? A gente não pode esquecer que o país passa por uma grande crise. Isso a nível nacional, isso reflete diretamente na população mais pobre e mais miserável. Então, se essa população ela está aumentando gradativamente, uma das consequências dela é justamente a crise que assola, não tem emprego, e isso acaba acarretando na ida dessas pessoas em situação de rua para essa situação. A miséria, a pessoa perde um pouquinho a esperança na vida. Eu digo isso, né, que a pessoa perde a esperança, ela perde a razão de viver, a autoestima dela está muito baixa. Então, quando nós fazemos o acolhimento dessas pessoas, nós temos uma equipe especializada para fazer esse atendimento, psicólogo, terapeuta, assistente social, e nós vamos trabalhando essas questões nessas pessoas, para que a sua autoestima se eleva, eles possam construir a sua autonomia e podem seguir o seu caminho naturalmente. É um trabalho difícil, demorado, mas ele é um trabalho que dá grandes resultados. Pois não, então vamos entrar no SOS. O SOS que todo mundo conhece é tradicionalmente no Anhangabaú. Ali não tem mais, né? Então, o SOS ele tem uma história de mais de 50 anos, né? Sempre prestando serviços de grande importância à sociedade. O SOS, se o senhor analisar desde o momento da sua fundação até os dias atuais, quantas pessoas ele já não ajudou, né? Então, é realmente uma bênção. Aqui na sede do SOS, que fica no Anhangabaú, nós temos um bazar, que todas as vendas destinadas desse bazar são destinadas para manutenção dos nossos serviços. Tem a nossa parte administrativa financeira, que ainda continua aqui, e a parte de lavanderia, porque nossos equipamentos são equipamentos industriais, de grandes portes, e para o local onde nós fazemos o atendimento da população de rua, a gente não tem um local definido para isso, então a gente continua fazendo aqui. Legal. E a casa de passagem, onde que é? Bom, então nós transferimos o atendimento nosso, que era aqui no Anhangabaú, para a Rua Prudente de Moraes, número 1830, né, bem debaixo do viaduto da Vila Rio Branco. Lá nós temos uma capacidade de atendimento de até 32 pessoas, sendo que dessas 32, 28 do sexo masculino e 4 do feminino. Todo o atendimento que outrora eles recebiam aqui da gente, na nossa sede, lá eles recebem também. Então recebem lá 4 refeições, tomam banho, todo o material necessário para uma higiene pessoal. Se precisar também a troca de roupa, a gente oferece, fruto de doação da população de Jundiaí, que é muito generosa. E nós estamos, como eu disse anteriormente, né, com técnicos que fazem todo um trabalho de ressocialização dessa pessoa para que ela possa ter a sua vida restaurada e dignificada. Pois não. Nilson, gerente do SOS, a população tinha já como ponto de referência aqui nos altos do Anhangabaú. E agora, lá, eles já sabem onde é que fica?
É impressionante, Afonso, mas eles se mobilizam muito rápido, eles se comunicam com uma rapidez que a gente não faz ideia. É certo que algumas pessoas ainda procuram o SOS aqui, e nós então fazemos todo um encaminhamento e também prestamos todo o auxílio necessário para que ele chegue até a casa de passagem na Rua Presidente de Moraes. Mas isso já é certo entre eles, que o local agora de atendimento é lá. Legal. São 32 pessoas. Ali tem 32 pessoas, pode dar uma confusão, uma alteração e etc. Tem segurança, guarda municipal, o que é que tem lá? Não, nós não temos mais o posto da guarda. Então, quando a gente fez a opção dentro de uma política de assistência social, de uma tipificação, e fizemos a opção pela casa de passagem, nós ao mesmo tempo também adotamos um método de trabalho que é chamado freiriano. Então a gente não tem mais a guarda municipal, tudo que a gente faz na casa de passagem é construído juntamente com o usuário. Então a questão da qualidade da refeição, a questão da qualidade dos pousos, a questão das higiene, então tudo é construído junto. Essa questão de confusão é mínima que acontece, muito pequena, porque tudo é em prol do benefício deles mesmos. Mas e não tem alteração aí, não chega gente aí vamos dizer, no drogado, ou alcoolizado, essas coisas todas? Para que o trabalho possa ter um bom andamento, é necessário regras, não tem jeito. Então, dentro das regras que a gente coloca, uma delas é que a gente não acolhe uma pessoa numa situação que ele está com o seu temperamento alterado, se mostra violento, a gente não faz o acolhimento. Se por um acaso a gente acolheu uma pessoa e lá ele tem esse comportamento, ele é convidado a sair. Então, não é o funcionário que vai tirar ele, são outras 31 pessoas que estão acolhidas lá, mais o funcionário que vai pedir a saída dele, né? É tudo construído junto. Então, ele vai entender que é oportuno ele sair do local. Né? Mas eu insisto, essa realidade ela não acontece com frequência não, é muito raro. Legal. Agora, por exemplo, 32 pessoas nesta noite. Quantos funcionários, quantas pessoas tem ali para acolhimento e tratamento? Então, isso é muito curioso, essa pergunta sua, porque assim, quando fala que o nosso serviço é um serviço tipificado, existe uma norma pela própria política de assistência social, que nós chamamos de NOB-RH, que vai definir a quantidade de funcionários que eu tenho para fazer esse atendimento a essa quantidade de pessoas. Então eu tenho cuidadores, para cada pessoa acolhida eu tenho que ter um cuidador, para cada 10 pessoas acolhidas eu tenho que ter um cuidador, tenho que ter um auxiliar de cuidador. Eu tenho que ter um assistente social para cada 20 pessoas, um psicólogo ou terapeuta ocupacional para cada 20 pessoas. Então isso é definido por uma norma de RH que existe na política de assistência social. Além disso, eu vou ter o pessoal que faz a parte de limpeza, de refeição, de administrativo, né, serviços gerais. Então é muito bem montada a minha equipe. Legal. E qual é o horário de funcionamento, Nilson? Então, nosso horário de funcionamento lá é 24 horas, a gente não fecha. Então a gente também tem algumas normas. Por exemplo, a pessoa quando chega na cidade para ser acolhido pelo SOS e chegou pela primeira vez, a gente concede o pouso para ele se ele chegar até 3 horas da manhã. Se chegar depois disso, vai ter que esperar o dia seguinte, porque senão para eu fazer essa pessoa levantar no horário que é para levantar é muito difícil. As pessoas que já passam pelo nosso serviço estão com uma quantidade de dias autorizados para permitir o pernoite, ele tem que estar na entidade às 8 horas. A menos que ele está fazendo algum serviço, existe alguma justificativa para que ele chegue depois desse horário. Do contrário, 8 horas ele tem que estar lá. Que horas que a pessoa tem que levantar? Parece que tem horário também? Sim, tudo regulado. Então, 7 horas da manhã eles têm o alvará deles, né? A gente o acorda, 7h30 está tomando café e já começa a fazer os atendimentos sociais. Então, já tem assistente social lá desde a partir das 7 horas da manhã para poder fazer os atendimentos individuais e os encaminhamentos para cada um deles. Legal. Quanto tempo uma pessoa pode ficar nessa casa de passagem do SOS?
Então nós vamos entender que nós somos uma casa de passagem, tipificado pela política de assistência social, e lá determina que ele pode permanecer até 3 meses. Não significa que ele vai ficar esses 3 meses. Então a quantidade de dias que ele vai permanecendo na entidade, como eu disse, é construída junto com ele. Então suponhamos que ele tenha necessidade mesmo de ficar 3 meses, mas eu não vou definir que ele vai ficar 3 meses, vou definir que ele vai ficar 1 semana. Se ele corresponder com o comportamento, se ele procurar melhorar a sua situação de vida, se ele se enquadrar numa questão profissional, numa atividade, ele vai tendo a chance de permanecer na casa. Se a gente vê que ele tem mesmo essa necessidade de permanecer esse tempo, a gente já começa a construir com outras entidades que também atuam no mesmo segmento, né, que é o segmento destinado à população de rua, pessoas em situação de rua, e ele é encaminhado para abrigo, para liberar espaço e vaga para que outras pessoas possam fazer uso da casa de passagem. Legal, muito importante isso, Nilson. Nós estamos falando com o senhor Nilson Roberto. Ele é gerente do SOS de Jundiaí. Quem que ajuda financeiramente o SOS? Bom, para manter um trabalho como esse é fundamental o apoio da prefeitura, governo público, e a gente recebe verba das 3 esferas de governo, federal, estadual e a municipal. A municipal é a maior parte, tudo coordenado pela prefeitura de Jundiaí, e uma outra parte ela vem destinada dos nossos eventos. Então a gente faz pizza beneficente, faz almoço, faz jantar, faz rifa. Nós temos o bazar que funciona aqui na entidade, que também ajuda em virtude das doações das pessoas, do povo jundeiense, que, como eu disse, são muito generosos. Eu ainda consegui montar um segundo bazar, que é lá na Vila Hortolândia, que a gente também tem um bazar lá. Então isso tudo favorece para que esses atendimentos. Eu tenho que manter um quadro mínimo de funcionário. O meu custo maior é com RH. Então isso tudo me ajuda. Legal. Nilson, a gente vê por aí o aumento, eu estava falando no início desta entrevista, o aumento brutal de gente de rua, gente perambulando por aí, nas maquises, dos prédios aí, nessas manhãs frias de Jundiaí, chuva e etc. Onde é que essa gente vai? Da onde veio? Você já falou, a crise é aguda, não é? A miséria está presente aí, mas essa gente aí pega a rua por quê? Bom, vamos entender o seguinte: Jundiaí está numa situação, não sei se é privilegiado ou não, mas vamos dizer assim, que a linha do trem termina aqui na cidade de Jundiaí. É um meio de transporte muito barato, rápido, fácil, e a grande parte dessa população de rua, ela vem do estado de São Paulo. Não quer dizer que eles são paulistanos, mas eles vêm do estado de São Paulo. Bom, com essa realidade, Jundiaí acaba tendo uma sobrecarga aí de pessoas nessa situação. No período do frio, também é notório que a gente fica mais sensível, e a gente começa a enxergar mais esta população. Então, não que ela não existia lá no verão, ela existia também. Só que no verão a gente não se preocupa tanto. No verão eles estão mais espalhados, eles ficam mais tempo fora do seu mocozinho, do lugar onde ficam. No frio eles se agasalham antes, vão antes para os locais. Então eles ficam mais evidentes. Nós sempre tivemos uma preocupação muito grande nesse período de inverno. Sempre tivemos essa preocupação. E temos uma operação que chama Operação Inverno, que a gente sempre realiza em parceria com a Prefeitura Municipal, realiza com as outras entidades, para favorecer que essas pessoas, nessas condições, não corram o risco de ficar no tempo, no frio, diante dessas baixas temperaturas. É muito importante isso. E as campanhas estão por aí, com o Fundo Social de Solidariedade, entregando roupas e cobertores para as mais diversas entidades, outras situações aí, fazendo bazares, bingos e show de prêmios, enfim, é a sociedade se movimentando para levar um pouquinho de calor humano a essa gente. Agora, nós temos aqui, o Nilson, segundo os levantamentos, os abrigos superlotados, as clínicas lotadas, os abrigos de crianças também lotados.
Como é que fica esse negócio? É tudo lotado, meu Deus do céu. É muito preocupante, na verdade, né? Então, o senhor também perguntou para mim, da onde que vem essa população? Por que tem tanta gente na rua? Então, a gente sabe, de um tempo para cá, de uma década e meia para cá, o perfil dessa população mudou muito, com essa questão das drogas, né? E está muito difícil de se combater as drogas. Dificilmente você conhece alguma família que não tem algum caso na família de pessoas usuárias, dependentes, e aí você tem então uma sobrecarga dessas pessoas que precisam desse atendimento e dessas pessoas que estão necessitadas desse acolhimento. Eu falo assim, é difícil você julgar as famílias. Por que as famílias deixam na rua? É difícil, porque já causaram tanta dor na família, né? Já provocaram tanta desgraça, e a família já não tem uma estrutura emocional, até financeira, para suportar esse tipo de crise. E aí então entra o nosso trabalho, entra o trabalho dessas comunidades terapêuticas, entra o trabalho dos abrigos, para poder trazer para essas pessoas talvez uma luz, uma possibilidade, uma alternativa para tentar enfrentar todas essas dores. É verdade, Nilson. Eu vejo aí, não tive oportunidade de visitar, mas disse que o projeto Belém, por aí na Serra, disse que é um negócio grandioso. Vejo falar aí a preocupação de Jarinu, mais de 1.000 pessoas. O negócio é muito maior do que aquilo que o público nosso pode pensar, não? Imagine se essa entidade não existisse. Imagine se a Missão Belém não existisse. Aonde que estariam todas essas pessoas? Provavelmente nas ruas. E olha que trabalho fantástico que a Missão Belém faz, né? Porque quem coordena todos os trabalhos da Missão Belém são ex-moradores de rua. Então olha o resultado que isso dá. No SOS mesmo eu tenho 30% dos meus funcionários eram pessoas que estavam na rua. Passaram pela Missão Belém, passaram pela comunidade de Santa Luzia, passaram pela Casa do Senhor, que são comunidades que fazem esse atendimento, e tiveram essa atitude de mudar o comportamento. E aí nós damos a oportunidade. Porque se a gente não acreditar no nosso trabalho, quem que acredita? Então a gente pega essas pessoas, contrata no nosso quadro de funcionário, treina, especializa e deixa ela apta para a sociedade, com a sua dignidade reconstruída, a sua autonomia construída, e assim a gente vai tocando. É um trabalho difícil, mas precisaríamos de um envolvimento maior do município, do estado e da União, porque a situação é grave, é aguda. E se as autoridades não tomarem providência, poderemos perder de vista, hein, Nilson? Sim, corretíssimo, mas também depende de cada um, né? Se cada um do cidadão brasileiro tem uma atitude diferente com relação a essa situação, a coisa não estaria descambada do jeito que está, né? Se não houvesse tanta discriminação, se não houvesse tanto medo, tanta má vontade de ajudar as pessoas, né? Então, depende de cada um de nós. Eu procuro entender que o fato de eu estar à frente dessa entidade não é uma vontade própria, é uma missão que eu recebi e tento fazer o melhor dela. E estamos aí. E outras pessoas que sensibilizam com isso também, do seu jeitinho, do seu modo. Tem uma amiga minha, que a mãe dela confecciona gorro e cachecol de lã. Chega nesse frio, ela quer que entrega para os moradores de rua. Ela está fazendo a parte dela, ela está praticando a cidadania dela, né? Olha que serviço maravilhoso, sendo solidária. E é isso que a gente precisa, de pessoas solidárias, generosas, para que esse trabalho não pare jamais. Legal. Nilson, ficaríamos aí a manhã inteira conversando. Vamos marcar uma outra oportunidade para a gente não deixar esse assunto ficar parado no ostracismo, tá bom? Por hora, muito obrigado. Foi um prazer, apareça sempre, que você presta um serviço à comunidade jundiaense e à comunidade do Brasil. Eu que agradeço, Afonso, agradeço essa oportunidade de falar do nosso trabalho, da importância. Nós temos o nosso site, sosjundiaí.com.br. Visite, vê os trabalhos que a gente realiza, os resultados que nós temos. Tem os nossos telefones, o 4586-2921, 4586-2922. Você que quer fazer a sua doação de agasalho, móvel, seja o que for para ajudar a entidade, até mesmo ajuda financeira, estamos aí à disposição para acolher a sua generosidade e transformá-la em benefício a essa população mais própria. Obrigado a todos, viu, gente?